Olá, feliz dia, um dia abençoado para todos nós. Dê adeus às doenças e aprenda o que fazer para manter a felicidade no seu casamento. Assistindo a partir de agora o programa Aceite ou Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. A mensagem do programa de hoje proporcionará a você tocar no mais íntimo da vida sagrada que habita no seu interior. No quadro Sou Feliz, confira como a senhora Eliana Mendes Nogueira superou a perda da mãe e do esposo. Com as práticas e orientações que encontrou na Aceite ou Noie, ela conseguiu retomar sua vida. O preletor Luiz Rideu Tamaro desfilará em sua tela toda a sua abrasadora oratória para falar sobre o tema Casamento Duradouro. É possível? As academias de treinamento espiritual da Aceite ou Noie são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina, onde as pessoas participam de eventos que duram de 2 a 10 dias e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas. Palestras, orações, práticas espirituais e o encontro com Deus estão esperando por você nos seminários em uma das 6 academias da Aceite ou Noie espalhadas pelo Brasil. Nelas você recebe orientação de professores altamente preparados que lhe passam a orientação necessária para prosperar, se harmonizar e obter saúde. Com programações montadas para levá-lo à reflexão e à paz interior, nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar seu destino para melhor. Existem seminários para todas as idades e para todos os públicos. Academias de treinamento espiritual da Aceite ou Noie. Venha se tornar o protagonista da sua própria história. Confira a nossa programação. Materialista não compreende a totalidade do mundo à sua volta, ao passo que um coração espiritualizado percebe mais facilmente o que precisa ser melhorado, não é? Então, acompanhe nossa mensagem de agora, espiritualize suas ideias e veja em si mesmo um novo começo. Muito obrigado, vocês que assistem Aceite ou Noie na TV. Hoje vamos falar de um assunto um pouco polêmico, porque Aceite ou Noie fala que a doença não existe. Mas hoje estou baseando nesse livro conforme a atitude mental de Dr. Katsumi Tokuhisa. Ele é doutor em medicina, portanto é uma autoridade. E, no mesmo tempo, ele é foi preletor da Aceite ou Noie, que se considerou o adepto número 2 do professor Masaharu Taniguchi. Então vamos estudar um pouco sobre esse livro. Na página 84 diz assim: Deus não cria a doenças. Puxa vida, Deus não cria doenças. Então não estamos falando já do mundo fenomênico, mas estamos falando de uma situação absoluta, Criador Deus. E ele não criou a doença. Então está escrito assim, no capítulo Ilusão da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, consta uma clara explicação do que seja ilusão. Expor existente o que é inexistente, nisto consiste a ilusão. Diz-se ilusão o desconhecimento da verdade. Então, desconhecimento da verdade que é ilusão. Então, se a doença é ilusão, porque nós desconhecemos a origem verdadeira da saúde do homem. Né? Então, o que significa isso? Que, na verdade, Deus fez o homem saudável, perfeito
isento de todas as doenças. Então, como que criamos essa doença? É porque nossa mente entra em ilusão. Não é? Vamos dizer assim, faz um frio, de repente você está sem agasalho. Você pensa, puxa vida, com esse frio eu posso apanhar um constipado. Então, você atraiu essa mente. Em outras situações, muitas propagandas, não é? De remédios e muitos hospitais, tantas pessoas enfermas, o subconsciente do ser humano acaba crendo que realmente a doença existe e isso é um grande problema para a nossa vida cotidiana. Não é? Mas se você criar uma mente verdadeira, que você é filho de Deus, e que o Filho de Deus, na verdade, é perfeito. E o mestre Masaharu Taniguchi usou uma palavra muito interessante. É milagre o homem estar doente, porque, na verdade, Deus não fez o homem doente. Então, por que você criou essa doença? A nossa mente em ilusão é que começa a trazer, né, esse tipo de, vamos dizer, conflitos mentais por acreditar e ver que muitas pessoas estão doentes. Aqui, então, abaixo está escrito assim: em última análise, doença é manifestação da mente em ilusão, que se atemoriza julgando existente o que não é existente. A Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade é a síntese de todos os volumes da verdade da vida. Por isso, a leitura da Sutra Sagrada faz com que, pelo poder da palavra, a verdade transmitida pelo livro da verdade da vida penetre na alma. É natural, portanto, que ocorram milagres. É natural que ocorram milagres. Vamos dizer assim, na Seichoné tem um livro chamado Sutra Sagrada que nós lemos para os nossos antepassados. Por que nós fazemos essa leitura todo dia para nossos antepassados? Porque acreditamos que a minha existência, né, é graças aos meus pais, meus avós que existiram. Então, vamos dizer assim, isto seria a minha raiz espiritual. E, numa síntese muito simples, você quer que uma árvore cresça bem, você vai aguar aonde? A raiz. Você vai dar adubo aonde? Na raiz. Então, vamos dizer assim, que se eu quero ter uma vida feliz e quero que a minha vida transcorra em perfeita saúde e felicidade, primeiro passo a agradecer aos meus pais, meus avós. Por que é esse sentimento de gratidão importante? Porque tudo que nós temos de gratidão atrai as coisas para acumular. Ou seja, traz coisas boas para nosso redor. E, dentre todas elas, a prosperidade, a felicidade, a saúde, são complementos para nós podermos viver felizes. Então, se eu tenho hoje essa felicidade, vamos dizer assim, estou saudável hoje, e eu faço a leitura da Sutra Sagrada para meus antepassados, acreditando que a vida que eles viveram também foi vida de Deus, e que minha vida é vida de Deus, e que estou transmitindo essa vida para meus filhos, meus netos, meus bisnetos. Então, veja bem, que se essa vida sempre for baseada num sentimento de gratidão e de saúde, com certeza nossa vida vai transcorrendo normalmente. Então, por isso que nós falamos que nós lemos com muita atenção essa Sutra Sagrada. E em seguida está escrito também, na época que eu exercia medicina, o autor desse livro, como eu disse, professor Tokuhisa, era médico, doutor em medicina, quando ainda não conhecia a verdade pregada pela Seichoné, eu acreditava na existência da doença. Porém, depois que conheci a Seichoné, passei a acreditar que a doença não existe, não adoeci mais,
desde que me tornei adepto há 43 anos, não tive nenhuma doença digna de nota. Vamos dizer assim, ele em si, né, se comprova que antes de conhecer Seicho Noe, ele ficava doente e ficava bastante preocupado. Por ele ser médico, pensava se não me curar, né? Verdade. Então, vamos dizer, esse pensamento, se não me curar, é uma ilusão, não é? Porque, na verdade, se originariamente você é saudável, a doença não cura, ela desaparece. Essa é a síntese da Seicho Noe. Então, o importante na nossa vida é sempre termos esse sentimento, né, de gratidão aos nossos antepassados, que é a nossa raiz, cuidar bem dessa raiz, para que essa raiz esteja sempre saudável e leva para o tronco, para a copa, né, os nutrientes suficientes, a umidade suficiente para que nós possamos ter uma vida perfeita. Mas, em síntese, nós precisamos compreender uma outra verdade, que na Seicho Noe usamos como a palavra a imagem verdadeira. Então, a essência, né, essência da nossa vida, a nossa imagem projetada por Deus, que é a verdadeira, foi perfeita e saudável. Então, desde que você vai compreendendo essa verdade, algumas coisas que estavam em ilusão vai desaparecendo naturalmente, né? Naturalmente. Então, aqui na página 86 está escrito assim: é a afirmação, o corpo carnal não é mero corpo carnal, mas o chamamos de corpo carnal, implica a conscientização de que nele está vibrando a vida de Deus. Então, esse corpo carnal, não é? É uma matéria, é um estado fenomênico. Mas, se falar assim, esse corpo está sendo regido por quem? Está sendo cuidado por quem? Cuidado por Deus, gente. Não é? Você já imaginou alguma vez a complexidade do nosso organismo? Você come, bebe, quente, frio, né? Fruta, legumes, cozidos, carne, peixe. Fazemos tanta mistura numa simples alimentação. No entanto, esse nosso corpo, né? Projetado por Deus, ele absorve de tudo aquilo que você jogou dentro de seu corpo, vai distribuindo, aproveitando, né? E fazendo com que esse corpo se mantenha, vamos dizer assim, repondo todas as células por células novas. Então, vamos dizer assim que esse mecanismo que nenhuma máquina consegue fazer, mas seu corpo faz. Você não precisa pensar para isso. Mas se você agradecer, melhor. Por quê? Porque, como eu disse, tudo que nós agradecemos é um sinônimo de juntar, não é? Por quê? Juntar o quê? Agradecendo, juntar coisas boas. Juntar a saúde, juntar a prosperidade, juntar a harmonia, para que você possa ter uma vida saudável e perfeita, né? E aqui está escrito assim: lemos diariamente a revista Seicho Noe e praticamos a meditação Shinsokan juntamente para nós livrarmos do velho eu e descobrirmos o novo eu. O que significa isto? É porque nós estamos vivendo um mundo fenomênico que nós estamos vendo tudo. E você não pode barrar o que entra pelos seus olhos. Você não consegue barrar o que entra pelos seus ouvidos. Por quê? Porque você está vendo. Se você vê uma situação de enfermidade, é lógico que sua mente pensa, não é? Se eu ficar doente. Não é? E se você escuta algumas brigas de pessoas, você se perturba também. Por quê? Se ocorrer desarmonia no meu lar, não é verdade? Mas para que isso, então, seja eliminado,
criaram um hábito de todo dia ler um pouquinho da filosofia da Seicho Noye. Por exemplo, uma revista da Seicho Noye. Então, seria bastante interessante ler algumas matérias. Mas, principalmente na revista da Seicho Noye, traz relato de experiência das pessoas que viveram a Seicho Noye. E é muito interessante. Aqui eu tenho em mão a revista de junho de 2012. Tem um relato de um senhor chamado Orivaldo Gonçalves de Melo. Né? E ele começou a apresentar, né, um nódulo no pescoço, e ele foi ao médico. Depois de 2 semanas veio o diagnóstico, linfoma maligno de alto grau. Né? O médico disse à minha mãe e à minha esposa, que me acompanhavam, para começar o tratamento o mais rápido possível, pois estaríamos correndo contra o tempo, porque poderia se espalhar para todos os órgãos vitais. Se espalhasse, não teria 3 meses de vida. E a minha mãe me perguntou, doutor, tem cura? E ele disse, milagre existe em Deus. Olha que palavra. Interessante, hein? Milagre existe em Deus. E ele, como era praticante da Seicho Noye, e no mesmo tempo, né, tinha condições de fazer esse tratamento, ele começou imediatamente, então, fazer o tratamento, agradecendo a Deus, agradecendo a todas as pessoas. Depois de aproximadamente 6 meses de tratamento, entre radioterapia e quimioterapia, a médica me pediu as lâminas do hospital, pois queria mandar outro laboratório fazer, porque ele estava bem, estava saudável. O médico falou, não é possível curar tão rapidamente. Mas o que ele fez? Né? No mesmo tempo que foi diagnosticado como portador de uma enfermidade grave, ele começou a orar a Deus. Deus, desculpe a ilusão que eu implantei na minha mente, né? Então, devido a essa ilusão, é que estava acontecendo, né, esse sintoma no corpo dele. E quando ele começou a agradecer, começou a eliminar, e ele estava perfeitamente saudável, né? Aqui o professor Tokuhisa escreve assim, conhecendo a verdade, a doença extingue. Em várias partes da verdade e da vida, consta a afirmação, doença não existe. E também são apresentados muitos relatos de experiência de pessoas que curaram de doenças consideradas incuráveis pelo médico. Assim como esse relato que eu acabei de ler. O médico falou, tem perigo de vida, não deixa espalhar para o corpo porque é 3 meses de vida. Se a pessoa não tivesse essa convicção, né, ela poderia ficar atemorizado e talvez poderia até contrair, né, com que essa doença espalhasse pelo seu corpo inteiro. Mas o importante, então, é você sempre ter essa convicção. Isso, todas são palavras de afirmação do Dr. Katsumi Tokuhisa, né? Que ele foi médico e praticante da Seicho Noye, deixou a medicina para viver a divulgação da Seicho Noye. Por conhecer essa verdade, ele diz assim, salvei muitas pessoas através das orientações, né? E aqui ele escreve assim, por fim compreendi o seguinte, ao despertarmos para a verdade de que doença é originariamente inexistente, pois não passa de produto da ilusão, e que a ilusão consiste em julgar existente o que não existe, instantaneamente a ilusão se desfaz. E como resultado também a doença se extingue, né? Interessante, né? Como que a doença vai acabar assim de repente, se tem um sintoma, né? Aqui em mão tem outra revista chamada Fonte da Luz da Seicho Noye também, só que esse daqui é do outubro de 2011, mas aqui também tem um relato de experiência muito interessante para nós podermos sentir o que é quando você tem essa convicção de que o homem é filho de Deus. Esta senhora Nadira Osako estava no Japão em 2003
6 de outubro, seu esposo desmaiou. Desmaiou, levou para o hospital e o médico disse, tem uma bola de sangue dentro do cérebro do seu marido e temos que cortar imediatamente para tirar isso. Senão, se espalhar isso no cérebro, ele vai morrer. Porém, nessa cirurgia também tem risco de ele não suportar e morrer. Então eu quero que vocês me conscientizem que eu vou fazer uma operação de alto risco e se por acaso, né, ele vier a falecer, não é minha culpa. E vou avisando de antemão, né? É um tratamento muito arriscado, com certeza ele vai deixar sequelas, talvez não vai te reconhecer, talvez não vai andar, se ficar bom. Aí essa senhora, praticante da Seichonoye, que segurou firme a Sutra Sagrada dentro dela e através do seu cunhado, porque ela não sabia falar o português, o japonês, através do seu cunhado, transmitiu ao médico. Doutor, as suas mãos são mão de Deus que vai operar meu marido, por isso não vai acontecer nada. E não vai ter sequela, ele vai voltar a ser uma pessoa normal. O médico irritado ficou bravo com ela. Médico, aqui sou eu, você não vai determinar nada. Né? Mas ela disse, doutor, eu acredito. Né? E a cirurgia começou meio-dia, às 11 horas, foi até 23 horas, ou 12 horas quase de cirurgia. Né? Nesse período inteiro, ela, o cunhado, ficaram lendo a Sutra Sagrada na frente da sala de cirurgia. À tarde vieram seus companheiros, todos ajoelhados, né? Ficaram lendo a Sutra Sagrada até terminar a cirurgia. Então vamos dizer, essa situação de ler um livro de oração, o que significa? Ali está a palavra da verdade. E você fica afirmando, então, constantemente, que a imagem verdadeira, ou vamos dizer, a vida desse Senhor é perfeito e absoluto. E eles conseguiram fazer isso. Né? Terminada a cirurgia, o médico disse, ainda tem mais 72 horas de alto risco. Ficou no UTI, mas eles conseguiram, orando sempre, né? Fez com que essa criatura, veja bem, em março de 2004, então somente 5 meses, 4 meses de tratamento, ele diz assim, meu esposo voltou ao trabalho no Japão, operando as máquinas e dirigindo normalmente, participando de vários seminários e fizemos relato no Uji Kyoto para agradecimento a Deus. Então esse ato maravilhoso, né? Você pode receber todas as dádivas, benefícios de Deus, quando você acreditar nele e praticar, né? Através da Seichonoye, leitura da Sutra Sagrada, leitura das revistas, fazer a oração, meditação Shinsokan, para despertar a sua imagem verdadeira. Então faço votos que os senhores que nos estão ouvindo no dia de hoje, assistindo no dia de hoje, né, tenham essa convicção. Adquira alguns livros da Seichonoye e se você é primeiro participante, telefone para nós que será enviada uma revista da Seichonoye para vocês ter um pequeno conhecimento e vamos então, se possível, buscar um endereço perto da sua casa, frequente a Seichonoye, domingo da Seichonoye, palestra da Seichonoye, temos seminários em academias, por favor, cada um de vocês, né, procure acreditar que você é filho de Deus, Deus lhe fez perfeito, e desde que você tenha essa convicção, a sua vida se transcorrerá em perfeita harmonia e saudável e muito próspero. Muito obrigado pela sua atenção de ter nos assistido ao programa de hoje. Muito obrigado a cada um de vocês. Não perca a oportunidade de ter em sua casa a coleção A Verdade da Vida, que é composta por 40 volumes. E nela você encontra a doutrina da Seichonoye para ser lida e principalmente estudada. Ligue agora para 0800 770 2600, de celular para 0 operadora 11 5014 2209 ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual.
Adquira os 40 volumes da coleção A Verdade da Vida e tenha a essência da filosofia em suas mãos, além de recebê-la em uma linda caixa exclusiva. Contendo temas pertinentes à vida cotidiana, cada volume nos traz o esclarecimento necessário para todas as áreas de conhecimento espiritual, como explicações sobre a imagem verdadeira em mundo espiritual, a relação entre vida e religião, educação no lar, além de 2 volumes dedicados à autobiografia do professor Masaharu Taniguchi. Tudo isso e muito mais você encontra na coleção A Verdade da Vida. Então ligue 0800 770 2600 de celular 0 operadora 11 50 14 2209 ou pelo site www.sni.org.br/livraria virtual. Consulte também as condições de parcelamento no cartão de crédito. Coleção A Verdade da Vida, a essência da filosofia da Seiichi Onoe, agora em suas mãos. De repente, o mundo caiu sobre a cabeça da senhora Eliana Mendes Nogueira. Ela perdeu a mãe e o esposo e foi ao fundo do poço. No entanto, através das práticas iluminadoras que aprendeu aqui na Seiichi Onoe, ela se reergueu. Uma bonita história de superação e fé. É o quadro Sou Feliz de hoje. Acompanhe. Eu conheci a Seiichi Onoe em 2006 e eu estava numa situação muito complicada, tanto financeiramente, espiritualmente, e foi me dado de presente um livro da Seiichi Onoe, Melhore Seu Destino Orando pelos Seus Antepassados. E eu li esse livro, fiquei muito comovida, foi muito difícil para mim uma fase, eu tinha ficado viúva, tinha perdido a minha mãe, então assim, foi uma época que eu estava com muitas dificuldades. E eu conheci, logo em seguida, eu fui a uma regional lá em Brasília, eu morava em Brasília, comecei a participar e a minha vida começou a mudar. Eu comecei a fazer as práticas da Seiichi Onoe, fiz muita leitura de sutras sagradas, fiz forma humana, que é uma oração da Seiichi Onoe que a gente coloca os pedidos, né? E também fazia muita recitação, fui mudando a minha atitude mental. Com isso, com o decorrer do tempo, eu mudei para Minas Gerais e logo quando eu fui para Minas, a primeira coisa que eu quis fazer foi procurar uma associação local, onde tivesse a Seiichi Onoe. Eu só ia mudar se fosse assim. Nessa época também, meu filho estava sem estudar, estava assim muito largado e ele resolveu mudar também. Eu sei que hoje em dia a situação é totalmente diferente. Hoje meu filho passou num concurso público, ele é um policial maravilhoso. Aí eu fiz forma humana também para casamento, encontrei um esposo maravilhoso. A forma humana para casamento é excelente. Aliás, a forma humana é excelente, tem todos os desejos, né? Mas assim, eu ficava na dúvida se eu queria ou não queria casar. Aí um dia eu decidi, não, é isso que eu quero. Aí quando eu decidi, é isso que eu quero, na semana seguinte eu encontrei meu esposo. Ele é uma pessoa fantástica, é da Seiichi Onoe. Então, assim, esse ensinamento é maravilhoso. Eu renasci quando eu conheci. Eu falo que a minha vida começou depois do ensinamento. Por isso que eu me considero jovem, sabe? Porque eu nasci em 2006. Participem, procurem uma associação local, faça forma humana, faça as práticas da Seiichi Onoe, leia os livros que vocês com certeza vão ser mais felizes. Muito obrigada. Seiichi Onoe e Teleton 2013 apresentam Quanto Vale o Tempo? Quanto custa secar uma lágrima? Quanto tempo você dedicaria para secar uma lágrima? A Seiichi Onoe tem um grande respeito pelo trabalho da ACD, que há 62 anos trabalha nessa área social, e nós também realizamos esse trabalho social. E poder ser parceiros nessa obra é uma coisa maravilhosa, porque nós aprendemos na Seiichi Onoe que todos somos filhos de Deus, somos filhos de um único Pai. E esse Pai é a manifestação do amor nessa face da Terra. E viver o amor é manifestar Deus aqui na face da Terra. Então, nada mais maravilhoso do que a Seiichi Onoe ser parceira com a ACD nesse trabalho do Teleton. Quanto vale um sorriso? Muito obrigado, amigos da Seiichi Onoe.
Eu tenho certeza que a doação de vocês para todas as crianças da CD, não só para mim, para Maria Clara, mas para todos, tem sido muito, muito, muito mesmo importante. Obrigada. Quanto tempo você disporia para fazer alguém sorrir? De que adianta ficar hesitando ou relutando? Isso só o faz desperdiçar o seu tempo. Desperdiçar o tempo é desperdiçar a vida. Não fique adiando aquilo que pode ser realizado agora, pensando que poderá chegar um momento mais oportuno. O agora é a hora mais oportuna para realizar a atual possibilidade. Faça a sua doação. Quando a família Seichoné se move, o mundo se transforma. Informe-se pelo telefone 0 operadora 11 50 14 22 73 ou ainda pelo site www.sni.org.br/Teleton. Seichoné e Teleton 2013. Doe um tempo mais feliz. Se já faz algum tempo que os poderes magnéticos do amor desapareceram da sua relação conjugal e sua união se transformou em algo parecido como um contrato social de fachada, o que vem aí pode lhe ajudar em muito. Com o tema Casamento Duradouro é Possível? Acompanhe a palestra do preletor Luiz Rideu Tamaro. Todo casamento é feito com planejamento para durar toda a eternidade. No livro Nova Visão de Casamento, que é o livro que estamos utilizando hoje, a propósito, você que nos assiste em casa, ao término desta atividade, se gostou do programa e quiser colaborar para compartilhar os ensinamentos da Seichoné com milhares de pessoas de todo esse Brasil e de outros países, poderão acessar, mandar os e-mails para mantenedortv@sni.org.br e poderá então receber instruções de como colaborar para a manutenção desse programa aí confortavelmente no seu sofá, no aconchego da família, acompanhar as atividades da Seichoné, né? Poderão também adquirir os livros que estamos usando como texto e outras literaturas completas da Seichoné através do link que aparece aí no seu monitor aí, poderá anotar e entrar em contato e adquirir os livros através da livraria virtual. No capítulo 12, na página 125, o título é completo, sobre o amadurecimento do amor conjugal. Não se deve estacionar no nível espiritual de buscar somente a felicidade mundanal. Enquanto redigia esta carta-resposta para a senhora, eu também tive a oportunidade de refletir bastante, constatando os problemas reais do mundo atual, em que muitos casais, por não conseguirem desfrutar o prazer físico na vida conjugal, acabam chegando a uma situação dolorosa chamada divórcio. Resolvi, por assim dizer, descer do mundo dos espíritos para o mundo da carne, para explicar que tudo que o ser humano faz, desde o ato de vestir ou de comer, até a prática da relação sexual, deve ser manifestação do ensinamento de Buda. Porém, é muito difícil escrever sobre o sexo sem nenhum toque de vulgaridade. Na parte final do espírito do capítulo intitulado Koshakukon, da Sutra Vilamarkit, está escrito: e os Budas, no intuito de iluminar os que buscam somente a felicidade mundanal, deixaram a Terra Santa. Lógico que dentro dos princípios éticos da sociedade atual, para você falar sobre a verdade espiritual, sem deixar um toque de vulgaridade, como ele disse, é bastante complexo para nós.
O que eu queria já alertar de antemão é que para você entender que é filho de Deus perfeito e não ficar questionando por que eu estou doente, por que eu sou infeliz, por que eu tenho dificuldade financeira, é você não utilizar os parâmetros do mundo material para encontrar coerência no mundo espiritual. Aí quando eu falo deixar a Terra Santa e entrar no mundo da matéria. Se quiser continuar avaliando os porquês e as razões do mundo material, então não é aqui que você vai encontrar coerência. Aqui nós falamos do lado sublime do ser humano, do espírito. Vejamos também que a nossa interpretação de felicidade, ela está bastante equivocada. Felicidade não é um status, não é um instante, não é um momento que você experiencia quando se atinge um determinado objetivo. Felicidade é um dom nato do ser humano. O casamento, quando ele é analisado e se conclui através deste ponto de vista, não se discute se ele vai durar ou não. Ele vai acontecer naturalmente durante toda a nossa existência. Interessante que a gente passa, como eu disse, 1/3 da nossa vida analisando e procurando alguém com quem compartilhar a nossa vida terrena, criar os nossos filhos, os nossos netos e bisnetos. E depois de tanto tempo, ninguém tem tanto tempo, nada tem tanto tempo para se preparar como o casamento. Geralmente fica na média de 25 a 30 anos para chegar a essa conclusão. E depois de tudo certo, muitas vezes, esse projeto naufraga num prazo de 2 anos, 3 anos, 5 anos. E às vezes até aos 30, 40 anos de vida a 2. Tudo isso porque o fundamento do casamento estava totalmente distorcido. Não é? Continuando aqui um pedacinho. Aqui foi uma senhora de idade que fez uma consulta ao professor Masaharu Taniguchi. A senhora que tanto almeja alcançar o êxtase carnal simultaneamente com o seu amado, pertence à classe das pessoas que buscam a felicidade mundanal, movida pelo sentimento de Bodhisattva, ou seja, pelo desejo de iluminar pessoas como a senhora e livrá-la pelo menos da desarmonia conjugal que resulta em divórcio ou leve o marido a abandonar a esposa e a envolver com certas mulheres peritas em proporcionar prazer físico ao homem, resolvi agir como os Budas que deixaram a Terra Santa e escrevi sobre procedimentos referentes aos atos carnais que podem parecer impuros, descer até o mundo impuro, conviver com a impureza e eliminar os que buscam somente a felicidade mundanal. Esse livro eu recomendo realmente porque, geralmente quando fala nova visão do casamento, ou casamento, namoro e maternidade, principalmente os homens e nós, latino-americanos, pensamos esse livro é para mulher. Mas os homens, eu recomendo a leitura desse livro, porque o amadurecimento de um casamento, ele se dá a 2, logicamente. E é necessário que o homem saiba que a responsabilidade do casamento é proporcional, em igualdade para os 2. Né? Quando a gente fala prazeres do mundo físico, do mundo mundanal, depois que os senhores lerem esse livro mais inteiro, outros livros, vão entender o que eu vou colocar agora, porque às vezes eu tenho o propósito de confundir um pouco o pensamento de vocês, até para que os senhores busquem no livro outros detalhes. Não existe prazer físico, viu, meu amigo? Não tem prazer material. Quem sente o prazer, inclusive o orgasmo, o êxtase da relação sexual, é o espírito. Porque num cadáver, mesmo que haja uma relação, não vai ter prazer. Então essa ideia equivocada e lógica de que o prazer físico é um pecado,
está equivocado. Se o momento, a hora e a pessoa for certa, é o procedimento de um verdadeiro Filho de Deus perfeito. Aí você alcança o êxtase espiritual, o orgasmo espiritual, porque se aquele corpo for destituído de vida, não existe nada disso aí, meus amigos. E a gente, não sei porquê, aprendeu que os prazeres materiais, os prazeres físicos, têm que ser eliminados. Eliminado para quê? E não tem como eliminá-lo. A única forma de fazer desaparecer é se você ficar destituído da vida. E a vida é o espírito. A vida é essa força latente no corpo do ser humano. Se você levar um cadáver para passear, ele não vai apreciar a paisagem ou a viagem. Se você levar um cadáver para um restaurante, não façam isso, viu? Levar para um restaurante, ele não vai apreciar as delícias do restaurante. Para isso, é necessário que ele tenha vida. E quem é que vai ter prazer em comer, em se deliciar com as paisagens, os prazeres da vida? É o espírito, meus amigos. Mas nós, equivocadamente, falamos prazeres mundanais, prazeres carnais. Isso está fora desse contexto do homem ser filho de Deus perfeito. Não é? Agora, nós sofremos a influência de uma subconsciência coletiva ou de uma subconsciência da humanidade. E quando não agimos em conformidade com esses princípios, parece que somos um pouco fanáticos ou aleatórios, ou falta alguma coisa na nossa cabeça. Mas é uma questão de coerência, não é? Então o homem é a expressão de Deus, a mulher também é a expressão de Deus. Um casamento, até hoje, toda vez que eu vejo casamento, o padre diz: o que Deus uniu, o homem não separa. E promete ser fiel na tristeza, na alegria, na vida, na morte, na doença e na saúde. Sim. Aí você disse sim lá. Aquele sim que você disse lá, não é um sim para o sacerdote, para o oficiante, e nem para os convidados. Aquele sim é para você. Tanto que se você quiser falar não naquele momento, ninguém vai te impedir. Você não pode ser tão demagógico a ponto de prometer para você mesmo e depois não cumprir. Porque você pode enganar todos os convidados e toda a sociedade, mas enganar a você mesmo é o cúmulo da idiotice. Então, se você disse sim, faça de tudo para que aquilo que você comprometeu-se diante de uma comunidade, diante de todo representante de Deus, se cumpra fielmente. E para isso, não precisa nenhum sacrifício, não precisa renunciar a nada, basta apenas que você seja coerente com a atitude de um verdadeiro Filho de Deus perfeito. E veja a atitude do seu semelhante como um gesto divino também para você. Isso só depende da tua própria pessoa, só depende da tua postura e da tua decisão, depende da tua coerência e da tua convicção. Se você fizer dessa forma, meu amigo, como eu falei, nós não viemos aqui para administrar dificuldade. Se nós administramos é porque nós criamos a dificuldade na nossa vida. Compreende? Mas hoje, infelizmente, a cultura materialista, tudo que é bom e perfeito é mérito meu. Eu me esforcei, eu trabalhei, eu mereço. E tudo que não dá certo é culpa de outro. É do sistema, é da política, é do governo, é da sociedade, é da própria igreja, é do meu chefe. Não, meu amigo. Você tem livre-arbítrio e plenos poderes. Livre-arbítrio implica em total responsabilidade por tudo aquilo que lhe acontece no dia a dia. Portanto, a manutenção de um casamento só depende da sua atitude. Mas quando você se acha diferente do outro, até a fase do casamento, nós não vemos nenhum defeito no nosso companheiro ou companheira. Tudo é virtude. Tudo é bonito. Até as palavras são amáveis. O gesto. Você é até pontual. E depois desaparece tudo.
Qualquer 2 minutinhos de atraso é momento de crítica, é motivo para crítica. Qualquer gesto é motivo de crítica. Aí é uma questão só sua, meu amigo. Não é a pessoa que está errada, é você que está equivocado. Né? Eu tenho um livro aqui que eu vou ler um trecho. Se tivesse de considerar apenas a si mesmo, os amantes não pensariam casar-se. Contudo, cabe-lhes pensar nas outras pessoas em outros aspectos. Assim prestam um juramento perante a comunidade e perante um ao outro. E a comunidade se reúne em torno deles porque compreendem quanto é importante, alegre e corajosa essa união. Os amantes, ao prometerem unir-se até que a morte os separe, estão doando-se mutuamente. E essa promessa os une mais do que qualquer lei ou contrato. E os amantes, então, morrem nessa união como alma. Morre ao unir-se a Deus. Assim aqui, no próprio âmago da vida comunitária, nós não encontramos nada para oferecer como no mercado público, que não é essa doação solene. Se a comunidade não é capaz de protegê-la, não é capaz de proteger coisa alguma. Né? O casamento de 2 amantes que se unem um ao outro, e ambos aos antepassados, aos descendentes, à comunidade, aos céus e à terra. É a conexão fundamental, sem o qual nada perdura, e confiança é o seu imperativo. Então, estamos lendo o livro, e os senhores devem estar pensando, tudo é muito óbvio. Mas pasmem vocês, que nós chegamos ao ponto de achar que o óbvio é excepcional. O natural é as incoerências que nós administramos no dia a dia. Fulano separou, que mal tem eu separar também. Fulano fez isso, que mal tem eu fazer disso também. Quer dizer, tudo que não é coerente com a ética passa a ser normal porque os outros fazem. Mas será que você está contente com isso? Aí o camarada acha um pacote de dinheiro lá na rua e ele devolve para o dono, a nação inteira aplaude. Isso é uma demagogia, meu amigo. Isso é o procedimento natural de qualquer ser humano. Nós deveríamos, compreende? Apreciar esses atos de uma forma natural e não ficar admirado com uma atitude que é o mínimo possível do ser humano. Né? Então, no casamento também, lógico que tudo é uma experiência, nós precisamos no dia a dia buscar realmente a plenitude do casamento através de atitudes e de condutas e de avaliações também, mas sempre naquele princípio de que eu sou filho de Deus perfeito e ela também o é. Se somos influenciados pela subconsciência coletiva, precisamos estar atentos para não deixarmos atingir por esse pensamento. Mas não, é mais cômodo falar, todo mundo faz, um a mais, um a menos, que diferença faz? Né? Todo mundo me deve, se eu não pagar também, não estou fazendo nada demais. Quer dizer, estamos partindo para o lado ruim, de uma forma totalmente consciente. Aí quando dá errado na nossa vida, a gente começa a criticar. A lei de causa e efeito, ela não castiga, ela é apenas justa, viu, meus amigos? Então, alguns dos senhores já ouviram falar que nós temos a audácia de dizer que a justiça divina tarda, mas não falha. E se tardar, já falhou. Não tem nem como. Portanto, o que você tem foi por mérito. O que você quer e não tem, não fez por merecer. Se você não aceitar essa verdade, o seu conceito de Deus está totalmente equivocado. Se Deus um dia olhar para mim e dizer, Tamaro, você merece, é um cara bacana, mas eu estou ocupado, agora não posso te atender, eu não preciso desse Deus não, viu, meu amigo? Eu vou buscar sozinho. Portanto, agradeço a tudo que tenho, porque foi por mérito, e vou fazer por merecer aquilo que eu idealizei. Aí, eu tenho sentimento de justiça, eu tenho sentimento de gratidão, e através do sentimento de gratidão, eu posso ver Deus e receber a salvação, está escrito na Sutra Sagrada.
Gostar pode ser a fase embrionária do amor ou iniciação para o amor, mas ainda não é o amor verdadeiro. De modo geral, o gostar que nasce do prazer experimentado pelos sentidos é tanto mais elevado quanto mais alta a região do corpo que capta este prazer. O amor sexual, ou seja, o amor manifestado por meio de carícias nos órgãos genitais, difere muito do amor verdadeiro que se manifesta, por exemplo, nos atos de misericórdia. No amor sexual, o amante não pensa em tornar a parceira feliz, nem procura poupar-lhe sofrimentos, buscando avidamente o seu próprio prazer na prática de atos libidinosos, mesmo que isso provoque sofrimento à parceira ou a faça cair na desgraça. Por isso que eu antecipei dizendo, se os senhores lerem só esse trecho, vai pensar que o prazer sexual é inerente à própria carne e que o espírito não tem nada a ver com isso. Mas se você fizer sexo com um defunto, certamente vai se decepcionar. É até natural essa reação, não é? Porque nós estamos tratando de conceitos equivocados. Provocar o sofrimento da parceira e fazê-la cair na desgraça não significa necessariamente provocar danos físicos usando a violência. Podemos exemplificar citando um senhor idoso que é seu amante. Esta era a dúvida da senhora que fez o pedido de orientação. Fazendo-lhe carícias, ele estimulou na senhora a necessidade de prazer. Se ele não tivesse incitado a sua busca do prazer, não teria se exacerbado a ponto de tornar-se sede de prazer. E, consequentemente, a senhora não teria passado a sentir como algo tão doloroso o fato de não obter prazer na relação sexual com ele. Mas como ele a incitou, a senhora passou a sentir como um sofrimento insuportável o fato de não conseguir compartilhar com ele o prazer carnal. Não é? Devido ao instinto de conservação da espécie, talvez seja inevitável que o amor entre o homem e uma mulher na juventude tenha se deixar arrastar pela busca do prazer carnal. Referindo-se a isto, Schopenhauer afirmou que o instinto da espécie tolhe com a vontade cega a liberdade do indivíduo, tornando-o cego. Mas considerando a sua idade e a do seu amante, será que já não está na hora de ambos superarem esse estágio de amor, recuperarem a liberdade da vontade individual e, sem se deixar tolher pelo instinto sexual, destinado a dar continuidade à espécie, passarem a manifestar um amor mais puro, mais sublimado? Está na página 118 do livro Sei Katsto Ninguém Não Sei Quem. Não é? Então, o mestre trata com muita naturalidade os assuntos ligados, inclusive, às atividades sexuais. Eu recomendo os livros, está à disposição, vocês poderão adquirir, e vão ver realmente quanto amor e quanta coerência nos ensinamentos da Seichonoye, que passa a ser uma rotina no nosso dia a dia. Que Deus abençoe o casamento de cada um de vocês e que possamos então no dia a dia usufruir a plenitude da condição de Filho de Deus perfeito. Muitíssimo obrigado. Já é tradição, todo domingo das 9 às 11 horas da manhã, em mais de 500 pontos espalhados pelo Brasil, você tem um encontro marcado com a felicidade. É o domingo da Seichonoye, onde você assiste a reuniões alegres, com palestras que ensinam a arte do bem viver e como superar os mais diversos problemas do cotidiano. Como se tornar mais saudável, dicas para atrair a prosperidade, o que fazer para ter uma vida mais harmoniosa e plena. Tudo isso você encontra nos nossos núcleos a cada manhã de domingo e com entrada franca. E mais, livros que iluminam a vida, orientação pessoal com professores da Seichonoye, espaço infantil onde seus filhos aprendem o beabá de uma vida mais harmoniosa e ligada a Deus. Enfim, aqui você encontra amigos, respostas e o conforto espiritual necessário para superar todos os obstáculos. Venha e traga sua família para o Domingo da Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Confira a nossa programação.
especial para você que está acompanhando o Modo Feliz de Viver. Chegaram os preceitos Palavras de Luz 2014, o famoso calendário da Seichonoye, que todos os anos ilumina milhares de lares, comércios, consultórios e escritórios em todo o Brasil. Adquira o seu e presenteie seus amigos e familiares com dias melhores e mais felizes. As mensagens para cada dia do mês levam Deus na forma de palavras iluminadoras aos ambientes. Além de presentear os olhos com belas imagens, o preceito de luz espalha uma vibração positiva pelo local, contribuindo para momentos mais felizes em casa, bons negócios na empresa, não é? E uma vida mais alegre e harmoniosa em todos os sentidos. O que você está esperando? Acesse www.sni.org.br/livraria virtual e faça já a sua encomenda do preceito Palavras de Luz 2014 ou pelos números 0800 770 2600 se for chamada de telefone fixo ou de celular para 0 operadora 11 5074 4180. Se você se olhar no espelho neste exato momento, não se surpreenda se encontrar um rosto mais alegre após ter assistido o programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Agradecemos de coração a sua companhia e contamos com ela no nosso próximo encontro, combinado? Não nos tornamos infelizes pelas mãos dos outros, mas quando deixamos de usar as nossas para orar. Então, que tal? Vamos juntos ao nosso Momento de Oração. Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Muito obrigado. Foi um presente de Deus ter a sua audiência e atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.